Você se encontra completamente, em primeiro lugar, você nunca pecou. Deus nem o sabe. Está no mar do esquecimento. Você nunca o fez. Você foi acusado disso pelo acusador, mas na verdade, desde o princípio, você foi predestinado para ser um filho e uma filha de Deus. Você se encontra ali, lavado, e o seu antigo livro de divórcio foi descartado e está morto, absolutamente inexistente, até mesmo na mente de Deus. Você é a noiva virtuosa de Cristo, lavada no sangue de Cristo, o precioso Filho de Deus, virtuoso e sem pecado, com uma noiva palavra pura e inadulterada que ele lavou pela água do seu próprio sangue, que se tornou carne e se manifestou, para que ele pudesse receber você, que foi predestinado no seio do Pai, antes do princípio, da mesma maneira que ele era. Ele era aquele grande atributo de Deus chamado amor. Seja o que for, vocês são servos de Deus. Seja o que for que Deus quer que vocês façam, seja qual for o seu lugar, Deus colocou na igreja uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores. Ele colocou isso pela virtude de sua própria predestinação. E você era isso para começar. Seu primeiro casamento foi anulado. Ele foi. Você nunca fez isso para começar, porque há só uma coisa que poderia fazer isso. E esse seria o próprio Deus descer e tomar seu lugar na forma de Filho de Deus, Jesus Cristo, e te lavou pela água, pela lavagem da água, pela palavra. A palavra, não a denominação. A palavra te lavou. Mas, se você não se colocar na água da palavra, como você será lavado? Você ainda está tão manchado quanto Eva estava. Oh, querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Incredulidade em quê? Na palavra. Incredulidade em Deus, que é a palavra. Pura, inadulterada. Oh, aleluia! Partindo em breve para os céus. Amém. Encontrando-se prontos. Pense, suas vestes lavadas pela água da palavra sangrenta. A palavra se tornou sangue, a palavra sangrou por você e você foi lavado na palavra sangrenta. A palavra sangrando, a vida de Deus na palavra, e a palavra sangrou por você para que você pudesse ser lavado da imundície dessas prostitutas e ser limpo e santificado pela lavagem da água da palavra, e fazer com que sua mente e coração se firmassem em Deus e em sua palavra. Agora, como você sabe que isso é verdade? Quando Deus desce, Ele confirma e prova isso. Você diz, bem, eu não cria dessa maneira. Eles não creram na maneira de Jesus, mas Deus o provou. Eles não creram na maneira de Noé, não creram na maneira de Moisés, estavam dispostos a tomar a palavra de Balaão. Somos todos iguais, então vamos nos associar. Separai-vos, diz a Bíblia, da incredulidade. Aleluia! Agora observe, você não é só isso, mas está indo para as bodas no céu. E você está usando a aliança de casamento da graça predestinada e imerecida. Uma aliança de casamento da graça imerecida por você. Foi o próprio Deus que fez isso. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Por isso colocou a aliança em você lá. Colocou seu nome num livro. Que ação de graças! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Agora, para encerrar, eu poderia dizer isso. Todos nós sabemos que a igreja moderna, pentecostal, em sua condição atual, todas as denominações juntas,
Vou colocá-las todas em um feixe, porque elas são. Lembrem-se, ele vai atar o joio primeiro em feixes e queimá-lo. Ele pega todos os talos de trigo e os queima primeiro. Então ele vem e recolhe seu trigo e o leva para o lar. Todos estão se juntando em feixes, um feixe de metodistas, batistas, pentecostais, todos indo para o concílio ecumênico. E é isso. Todos serão queimados. Veem? Todos sabemos que a igreja moderna, em sua condição atual e em seu presente estado, não está em condições de concluir a grande comissão que Deus deu à igreja para este dia. Quantos pentecostais podem dizer amém a isso? A congregação diz amém. Correto, veem? Somos unicistas, dualistas, trinitários, isto, aquilo e aquilo outro. Contendemos, pelejamos. Um é isso e o outro é aquilo e o outro é outra coisa, e cada um deles com medo de encarar a palavra para o teste. Veem? Eles sabem, você fala sobre ela e eles dizem, eu não consigo evitar, não consigo crer nisso, não me importo com o que ele faça. Vê, isso mostra que mamãe e papai você tem. Você pode ser um presbítero estadual algum dia, você pode ser isto, aquilo ou aquilo outro. É melhor você ser um filho de Deus. Agora, sabemos que a igreja não poderia, a igreja pentecostal, de modo algum, levar a mensagem dos últimos dias em sua condição atual. Poderia? A congregação responde, não. Bem, ela não pode nem mesmo concordar com uma ou duas palavras da Bíblia. Como vai fazer? Ela não pode fazê-lo. Então, veja, a denominação está fora do quadro. Isso mesmo. Será um povo eleito, escolhido para isso. Veem? Agora saibam, e assim todos nós sabemos que toda categoria de denominações, pentecostais e tudo, estão mortos. Isso é para o cristão nascido de novo da mensagem. Sim, seu primeiro marido está morto. Você sabe que ele está morto. Deus o deixou morrer. Está acabado. Todos os seus métodos científicos, intelectuais, educacionais, das suas chamadas escolas bíblicas e coisas assim, estão arruinadas. O que isso fez? Separados, unidade aqui e trindade aqui e dualidade aqui e ali e acolá e tal confusão e se chamam pentecostais. Ora, eu fui ter com um jovem outro dia, ele está ouvindo agora, e uma jovem. Ela pertencia a uma certa igreja e contou que eles haviam se separado. Perguntei, o que houve? Respondeu, nós somos de crenças diferentes. Eu disse, oh, desculpe-me, você é católica? Ela respondeu, não. Ela me disse que a igreja denominacional, ela pertencia a uma igreja pentecostal. Perguntei, e você? Ele também era pentecostal, mas de outra denominação. Oh, sabiam que a Igreja Católica Romana começou como pentecostal? Quantos sabem que isso é verdade? A congregação diz amém. Levou 2000 anos para chegar onde está agora. Simplesmente não aceita mais nada das Escrituras, nada. Bem, os pentecostais daqui a 20 anos estarão piores do que eles, se continuarem do jeito que estão. Claro, sem dúvida. Veem? O que é isso? O que é isso? Veja quem é seu pai e sua mãe. Permitem que suas mulheres cortem os cabelos. Eles podem fazer praticamente qualquer coisa que quiserem. Desde que pertençam a esta igreja, isso é tudo o que é necessário. Oh, não é de se admirar que a condenação de Deus tenha se acumulado. Deus colocou isso bem diante dos seus olhos, e vocês fecham os olhos e se recusam a ver. Sim, vocês fecham os corações quando veem a verdadeira palavra de Deus e estes 7 selos sendo confirmados e provados que assim são.
testemunhado nos céus pelas nações e em todos os lugares, com grandes sinais e maravilhas que ele prometeu que faria. Então você se fecha e diz: eu não sei, eu não posso evitar. Vê, oh, que coisa! Estão mortos e não sabem, mortos em delitos e pecados. Vocês estão mortos. Oh, que coisa! Todos sabemos que a igreja, nessa condição, não poderia concluir esta obra nos últimos dias. Como poderiam introduzir Malaquias 4? Como poderiam fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Como poderiam crer e introduzir Lucas 17:30? Como poderiam introduzir todas essas outras escrituras que são prometidas para estes últimos dias? Não poderiam fazê-lo, porque o negam. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vejam a condição em que Ló e Sodoma se encontravam naquele dia. Vejam a condição da igreja hoje. Vejam o que aconteceu com Abraão, o eleito. Vejam o que aconteceu com Ló e com aqueles que estavam em Sodoma. Vejam Billy Graham e Oral Roberts ali, entre essas denominações. Vejam a igreja eleita de Abraão trazida para fora. Vejam que tipo de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado ali em carne humana. Você diz, aquele era um anjo. A Bíblia diz que era Deus, o Senhor Deus, Elohim, ali em carne humana, mostrando que ele ungiria sua igreja nos últimos dias e seria Deus trabalhando em carne humana novamente. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. A mesma coisa. Eles veem isso bem ali nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Veem? Veem? Assim, sabemos que eles estão mortos. Deus os deixou morrer em seus próprios programas educacionais, egoístas e científicos. Todos os pentecostais costumavam falar sobre mandar seus filhos para a escola bíblica. Lá na época em que o velho irmão Loyat e outros estavam por aqui, eles o expulsavam da igreja. Mas, agora é a melhor coisa. Meu filho está na escola bíblica. Ele está cavando sua sepultura. Então, agora, você acha que eles poderiam aceitar isso hoje? Você acha que estou tentando defender a ignorância? Não estou. Estou lhes dizendo que há uma diferença entre esta era intelectual em que estamos vivendo, onde a igreja foi impregnada com ciência e todos os chamados esquemas e tudo mais. Não se esquematiza Deus.